O presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu hoje com governadores e secretários estaduais de Fazenda para debater a reforma tributária. Antes, a gente vai falar com a Yasmin, agora já temos a Yasmin? Vamos conversar com a Yasmin Costa, porque ela tem mais informações. A gente fez menção há pouco da questão da reforma tributária. E, Yasmin, a ideia é ter alguma votação no começo de julho, até porque o presidente Lira deve viajar para Portugal agora, né? Isso mesmo, Piotr. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. O presidente Lira que fez essa convocação de representantes de Estado para uma reunião hoje na residência oficial da Câmara dos Deputados. Reunião essa que durou cerca de 3 horas, contou com a presença de 26 representantes de estados. Só o Maranhão não enviou nenhum representante para participar desse encontro. Justamente, Lira disse que era um encontro para ouvir reclamações, contribuições, tudo que os estados que eles querem, anseiam com relação à reforma tributária. E a ideia, segundo o presidente da Câmara dos Deputados, é que esse texto, depois que ele fez essa reunião, o texto seja apresentado hoje. Claro que não vai reunir tudo o que ele ouviu nesse encontro de hoje, mas já deve trazer alguns pontos que foram contribuições dos estados. Inclusive, o presidente da Câmara, depois desse encontro com os representantes, ele concedeu uma entrevista coletiva e a gente tem um trechinho dessa fala do presidente da Câmara. Vamos ouvir. Todos os setores que geram emprego, renda, os mais diversos aspectos no Brasil pudessem e vão ter conhecimento desse texto num cronograma de muita discussão essa semana ainda, o final de semana, toda semana que vem, e para que nós possamos levar a plenário da Câmara dos Deputados a discussão e a votação entre o dia 3 e o dia 7. A Câmara será convocada segunda, terça, quarta, quinta e sexta para que essa discussão possa ter o maior prazo possível de esclarecimentos e que nós possamos fazer, com a ajuda de todos, um melhor texto para o Brasil, que precisa de uma reforma tributária. Piotr, o presidente da Câmara ainda confirmou o seguinte, que ele ainda vai se reunir com representantes de entidades, setores interessados nessa reforma tributária e até de municípios, de grandes municípios, para trazerem contribuições efetivamente para o texto da reforma tributária. Hoje, nessa reunião aqui em Brasília, o principal ponto discutido, que é um assunto que os governadores questionam muito, é justamente envolvendo o Fundo de Desenvolvimento Regional. A ideia é que esse fundo seja custeado com recursos da União e esses recursos ainda não estão certos. Qual vai ser o aporte vindo da União? Mas a gente conseguiu apurar algo em torno de 40 a 75 bilhões de reais. Deve ser esse aporte que a União vai trazer justamente para tentar amenizar as perdas dos estados com essa guerra fiscal, vamos dizer assim. Inclusive, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que participou desse encontro, ele disse que alguns pontos efetivamente ainda precisam ser esclarecidos. Na avaliação de Ronaldo Caiado, não dá para trazer uma reforma tributária que prejudique setores que mais contribuem para a economia brasileira. A gente também tem essa fala do governador de Goiás. Vamos ouvir. Nós não podemos penalizar o setor que está produzindo, que é competitivo internacionalmente, que é a agricultura, que é a pecuária, tá certo? E nem penalizar a educação, aumentando a carga tributária, em contrapartida, beneficiar mega indústrias que nunca realmente mostraram a capacidade de ser competitivas internacionalmente. Pois é, Piotr, a ideia é que esse texto da reforma tributária seja apresentado hoje ainda aos parlamentares e a votação fica somente para a primeira semana de julho, porque o presidente da Câmara ainda quer trazer contribuições de setores. É um assunto polêmico e antigo aqui dentro do Congresso Nacional, por isso essa grande articulação para tentar, ao mínimo, um texto em consenso. Yasmin, obrigado. Vamos lá. Há pouco a gente trouxe aqui um manifesto de associações comerciais do Brasil inteiro, inclusive da Associação Comercial de São Paulo, também do setor de serviços e de uma Frente Nacional de Prefeitos. Tem um imposto municipal, chama-se ISS, né? Imposto sobre Serviços.
As prefeituras correm o risco de, se por acaso aumentasse o imposto, e é essa visão que essas associações têm hoje, dessa reforma tributária, tirar a cobrança de imposto de indústria, levar para os serviços e para o comércio, essas empresas podem fechar ou até demitir funcionários. Com isso, elas ficam menores. Se elas ficam menores, elas arrecadam menos. O imposto do prefeito, o imposto da cidade. E as pessoas vivem na cidade. E quando a Yasmin estava trazendo a opinião aí do governador Caiado, ele estava falando do agronegócio, que é outro setor que hoje não digamos, seria mais tributado nessa transferência de impostos da indústria para o setor agropecuário, que também é gerador intensivo de mão de obra. Ou seja, se você começar a ter quebradeira de empresa ou desemprego por causa da reforma tributária, a reforma tributária já foi um fracasso. E agora a gente está vendo aí o presidente Arthur Lira dizendo, não, vamos ouvir os setores, que foi justamente o que a gente viu no manifesto que nós divulgamos há pouco aqui, durante logo a abertura no começo aqui do Prós e Contras.